uma vez? Pode ser, eu já pus para gravar, aí eu só vou relembrar o pessoal das palestras de amanhã, tudo certinho, para a gente já dar um início nessa segunda parte. Você prefere responder agora ou depois da introdução? Então tá, vou começar então. Gente, só queria lembrar vocês, né, que amanhã a gente inicia mais um dia de workshop às 9 horas, com uma palestra sobre estudo de análogos, fraturados e cartificados, aplicação na indústria de petróleo com a Caroline Cesarim. Às 10h45, a gente vai ter uma palestra sobre o desafio no planejamento de poços em Peregrino com a Ana Carolina Estevanato, da Equinor. E às 13h30, a gente vai dar início ao nosso primeiro dia do minicurso de programação em Python com o Caio Araújo. Lembrando que as inscrições elas se encerram hoje à meia-noite. E para finalizar, às 18 horas, a gente vai ter uma mesa redonda do Núcleo em Brasil Unicamp, que abordará o tema Mulheres no Setor Energético e a relevância de grupos femininos. Não esqueçam de nos seguir no Instagram, @SPEunicamp, para que vocês acompanhem nossas atividades, além de ter acesso a informações de qualidade. Aproveita e marca o nosso perfil ao compartilhar que vocês estão acompanhando o nosso evento. Lembrando que o link de presença, o formulário de presença, vai aparecer aí no chat para vocês, então fiquem atentos. Gostaria de passar agora a palavra para a Marina. Obrigada, Júlia. Bom, vou voltar a compartilhar aqui, pessoal. E já vou aproveitar para responder algumas perguntas, duas, na verdade, que estão no chat de agora, né? O Manuel perguntou quais são os principais pontos e aspectos que exigem atenção enquanto circula o kick para fora do poço. Na verdade, Manuel, todo o envelope de barreiras. A gente comentou que o poço acaba sendo um envelope, né? Então, desde o fundo do poço, sapata, revestimento, cimentação, cabeça do poço, BOP e linhas, tudo isso está fechado, digamos, né? Mantendo o poço seguro e mantendo o kick controlado dentro do poço. Então, todo esse envelope de barreiras precisa ser controlado e monitorado constantemente durante uma operação de controle e cabe a nós, principalmente através destes manômetros de superfície, desse painel do choque, conseguir interpretar esses sinais que talvez o poço possa nos dar durante um controle se alguma dessas barreiras acabar falhando. Então, o poço, de maneira geral, está totalmente em alerta durante um evento de controle de poços, então é um cenário de emergência, a gente precisa interromper qualquer operação e para controlar, o controle é a prioridade. Então, o poço, de maneira geral, é um ponto importante a ser monitorado, e isso é monitorado principalmente através desses manômetros de superfície nesse painel, monitorado e controlado. E ele aproveitou e comentou aqui sobre os manômetros do choque. Eles se ajustam automaticamente com o fechamento do poço? O manômetro, ele é apenas uma leitura de pressão. Então, ele se move, digamos, ele lê a pressão automaticamente. Então, se o poço está fechado, e claro, se esse manômetro está alinhado, a linha onde o sensor desse manômetro está, precisa estar aberta para o poço. Por isso que é tão importante a gente fazer o correto fechamento do poço. Aqui a gente mostrou o BOP fechado e, por exemplo, o manômetro do choque, que é o manômetro do casing, que a gente chama, do anular, ele está nesse manifold de válvulas aqui, Manuel. Então, se, por exemplo, eu não me lembrei de abrir essa válvula lateral, eu não segui o procedimento correto e deixei ela fechada, esse manômetro vai ler 0. Se eu abrir essa linha, eu vou estar me comunicando com essa linha com esse manifold de válvulas, e aí esse manômetro vai ter a leitura de pressão. Então, eles vão ler a leitura automaticamente. Você disse sobre ser possível ajustar abrindo e fechando no painel, mas a minha dúvida é sobre SCP ao se fechar o poço. Acho que era essa dúvida, então. Se essa SCP varia automaticamente. Se a linha está aberta, varia automaticamente. Se não foi exatamente isso a sua pergunta, depois você complementa, por gentileza, no chat que a gente volta nesse tema. Tá bom? Bom, pessoal, bem-vindos mais uma vez.
Prometo não me estender muito agora. A gente vai falar sobre equipamentos e depois fazer o nosso exercício prático. Quando a gente fala de equipamentos, vale lembrar que a gente está falando principalmente da nossa hierarquia de barreiras. A gente falou bastante de barreira primária, que vai ser o fluido que está no poço, exercendo pressão no fundo, prevenindo que os fluidos da formação ingressem. Entretanto, se um kick ocorrer, a gente já está com a barreira secundária. E é sobre isso que a gente vai falar agora, que são os equipamentos. Esses equipamentos englobam tudo que vai fechar o poço e manter o influxo dentro do poço de maneira segura. A gente fala muito do BOP, mas lembrem-se, não é só o BOP que fecha o poço, é todo o conjunto de barreiras. Então, a gente vai falar de BOP, claro, que é o elemento principal, mas a gente também vai falar de válvulas. Começando por uma comparação. O BOP submarino e o BOP estaque de superfície tem como objetivo basicamente a mesma coisa, que é fechar o poço e manter o poço seguro. Entretanto, é visível que a diferença entre eles é gritante. Qual a diferença principal entre eles? Além de tamanho, quantidade de elementos. Bom, a gente tem que lembrar que o BOP o BOP submarino, ele tem que contar com a possibilidade de a gente precisar fazer uma desconexão. Desconectar a plataforma do poço para poder mover em um cenário de emergência. Então, principal diferença aí, uma das principais diferenças. O BOP submarino, ele possui duas partes, digamos. Possui o que a gente chama de LMRP, como o próprio nome diz, Lower Marine Riser Package, porque é o conjunto do BOP, a parte do conjunto do BOP que está conectada ao riser, e vai se desconectar do BOP estaque em um evento de desconexão do poço. Então, essa parte do BOP que possui elementos que fecham o poço, ela pode se desconectar desse BOP estaque, que fica acoplado à cabeça do poço diretamente. Então, temos um BOP dividido em duas partes. E como alguém já perguntou sobre os movimentos da plataforma, do rive, da água, a gente também tem vários compensadores na superfície para minimizar o movimento da plataforma em relação ao poço. E também no próprio BOP temos juntas flexíveis, juntas telescópicas, para evitar ao máximo essa movimentação do BOP, porque o BOP está acoplado à cabeça do poço e está em estática. Então é importante minimizar esses movimentos. No BOP LMRP, vejam só para voltar aqui, deixar muito claro para todo mundo. A gente tem o LMRP e tem o stack. Vamos de cima para baixo. Então, a gente começa com a flex joint, com os preventores anulares, que fecham ao redor da coluna, com os pods de controle, que são basicamente o CLP do BOP. Aqui está todo o comando elétrico e hidráulico para o acionamento dessas funções. As garrafas acumuladoras, que justamente são responsáveis por armazenar fluido hidráulico pressurizado para poder mover pistões e fechar elementos ou abrir elementos dentro do BOP. E temos as gavetas. Pessoal, preventor anular e preventor de gaveta, vamos falar a grosso modo, tem a mesma função. Eles fecham ao redor da coluna e vamos falar de algumas particularidades das gavetas também, mas eles têm basicamente uma função muito similar. Na verdade, eles são complementares. E no stack, já temos garrafas acumuladoras também. Lembrem-se, voltando aqui, imaginem só, a gente desconectou o LMRP do BOP stack, mas a gente quer manter o poço seguro. Existem formas remotas de conseguir acionar essas funções que estão no stack e manter o poço seguro mesmo em um evento de desconexão. Então, aqui a gente também possui garrafas acumuladoras. Então, vejam só. BOP LMRP aqui, com a flex joint, preventor anular e os pods de controle. E BOP stack, que é a parte de baixo, aqui já é a conexão com a cabeça do poço. Tem os preventores de gaveta e garrafas acumuladoras também. Vejam só, essas valvulinhas aqui do lado são as válvulas HCR, ou também conhecidas como fail-safe valves. São essas válvulas laterais que vão permitir
uma linha alternativa de circulação, caso o BOP esteja fechado. Então, como a gente comentou antes, né? Essa é a diferença, digamos, entre um poço subsea e um poço de terra. Essas linhas de choke e de kill, que são sempre duas saindo do BOP, estarão passando por todo o riser, diferente desse desenho que eu mostrei para vocês anteriormente, que aqui está logo com fácil acesso, perto do BOP. Então, é a única diferença. Coloca um asterisco bem grande aí nessa única diferença. Então, essa linha lateral, ela sairia por aqui, se acoplaria ao riser e subiria junto com o riser. Mas eles não têm contato. Riser e choke line estão isolados, porque o BOP está fechado aqui em cima. Então, isola-se o riser, qualquer retorno pelo riser, para que essa linha de controle possa fornecer um controle melhor de pressões. Afinal, pessoal, a gente está falando de circulação de gás, expansão, que pode ocorrer uma expansão descontrolada. E quando a gente fala de riser, a gente está falando de uma linha de 20 polegadas. Quando a gente fala de choke line, é uma linha de 3 polegadas. Então, o controle de pressão é muito mais preciso, expansão de gás, comportamento dos gases, é muito mais preciso, seguro, através dessas linhas de menor diâmetro. A gente consegue controlar todo o retorno do poço através dessas linhas. E no estaque de superfície? É muito simples. Está tudo ali, fácil acesso. Então, além da gente ter o fácil acesso de poder trocar elementos antes de cada operação, ou se um falhou, a gente isola e consegue trocar algum elemento, a gente está com o BOP em superfície. Então, essa é a grande vantagem do BOP de superfície. Ele é muito próximo, as linhas são curtas e ele tem muito fácil acesso. Já o BOP submarino, ele tem que descer pronto. Por quê? Cada falha ou cada elemento que tiver que trocar é toda uma operação interrompida e 1 a 2, 3 dias de tempo não produtivo para subir com o BOP, fazer as trocas devidas, os testes devidos, descer e testar novamente com ele conectado para continuar uma operação. Por isso que é um BOP muito maior, com muito mais opções e flexibilidade. Veja só, voltando aqui para comparar. Esse BOP tem 1, 2, 3, 4 gavetas. E digo para vocês, é um BOP pequeno. 2 preventores anulares e 4 gavetas. Hoje em dia existem BOPs com 7 gavetas. 2 preventores anulares e 7 gavetas. Então, o BOP de superfície tem o quê? 2, 3 gavetas, quando tem muitas. Então, é realmente algo muito mais fácil de fazer uma manutenção ou fazer uma troca de elemento. Mas ele tem as mesmas funções, vejam só. Preventor anular, preventores de gaveta e as linhas de kill e de choke. O sistema de fechamento costuma ser hidráulico, hidráulica direta ou eletrohidráulico, algo muito mais simplificado. E já o sistema do BOP submarino, ele é um sistema que se chama multiplexado, que envolve CLP, eletrohidráulica e controle de automação. Queria mostrar para vocês, mais uma vez, o anular fechando. Vejam só que ele é uma borracha, basicamente, muito grande, ou seja, ele é muito flexível. Então, ele fecha ao redor de tubos de diferentes diâmetros, de diferentes formas, haste quadrada, haste hexagonal. Ele tem essa possibilidade de fechar. Lembrem-se disso. A flexibilidade do anular é uma grande vantagem do anular. Inclusive, ele permite o movimento da coluna com o poço fechado, que é o que a gente chama de stripping. Stripping é quando a gente move a coluna, mantendo o poço fechado e seguro. Por exemplo, estávamos manobrando, tirando a coluna do fundo. Ao manobrar, a gente puxou a coluna e teve um pistoneio. E aí teve um kick, fechou o poço. Se esse kick está embaixo da broca, eu não consigo circular. Eu preciso descer a coluna de volta para o fundo para conseguir circular esse influxo em direção à superfície. Então, eu tenho que fazer um stripping com o poço fechado, porque o poço já está em underbalance. Tenho que fazer um stripping para conseguir descer a coluna, mantendo o controle do poço e depois circular esse kick. Então, é uma grande flexibilidade do anular. Entretanto, ele tem suas desvantagens. Ele tem, normalmente, classificação de pressão menor do que as gavetas. Aqui tem uma vista superior do anular fechando.
que é bem legal também, pessoal. Ele fecha ao redor da coluna. E mais uma vez, vários diâmetros, inclusive ele fecha o tool joint, que são as conexões dos tubos, que tem um diâmetro ligeiramente maior do que o próprio tubo. E aqui o stripping, que é o movimento da coluna, inclusive passando o tool joint. E outra vantagem do anular, que não é uma recomendação, mas o anular também pode fechar ao redor de cabo. Então, ele tem essa flexibilidade, não se recomenda, porque você vai acabar aplicando muita pressão naquela borracha, né? E pode acabar danificando. Viram que no final ele fechou, inclusive, no poço aberto, sem ferramenta? É uma opção, porém não se recomenda. Mais uma vez, se você tiver alguma gaveta, eu vou mostrar para vocês, que exerce essa função, você vai preferir acionar a gaveta do que comprimir essa borracha contra ela mesma com alta pressão do poço. Mas vejam só, então, o anular tem grande flexibilidade. Lembrem-se disso. Porque agora a gente vai falar das gavetas. Vejam que as gavetas são blocos fixos, com elementos de vedação. O anular ele é um grande elemento de vedação. E aí já perdeu a flexibilidade. Por isso que temos várias gavetas. Por quê? Primeiro, vantagem das gavetas, elas aguentam altas pressões. Então, já estamos na vantagem aí com o anular. Desvantagem, elas são elas são menos flexíveis. Vejam só, uma gaveta de tubo fixo de 5 polegadas, ela fecha um tubo de 5 polegadas, mas ela não fecha ao redor do tool joint do tubo de 5 polegadas, porque o tool joint é um pouquinho maior do que o próprio tubo de 5 polegadas. Ah, mas temos a gaveta de tubo variável. Ótimo, a gaveta de tubo variável ela fecha ao redor de um range de diâmetro. Fecha um tool joint? Não, não fecha um tool joint. Não se recomenda fechar nenhuma gaveta ao redor de tool joint, ainda que essa gaveta cubra o diâmetro do tool joint. Por quê? A gente tem elementos de vedação menores, mais fininhos. E o tool joint, normalmente, pessoal, ele tem as ranhuras das chaves, normalmente ele é bem danificado por conta das chaves de conexão. Então, não se recomenda nunca fechar uma gaveta ao redor de um tool joint. O fabricante não garante esse fechamento. Também temos a gaveta cega. Veja só, a gaveta cega, ela não fecha ao redor de tubo nenhum. Ela serve para fechar o poço, manter o poço fechado e seguro quando a gente não tem coluna no poço. Ah, Marina, mas e se a gente tiver coluna e tiver que fazer uma desconexão? Aí a gente tem que cortar o tubo. Que aí vem o lugar das gavetas cisalhantes ou as gavetas cegas cisalhantes. Ou seja, aqui a gente tem uma cega que somente veda quando não tem ferramenta. Aqui a gente tem uma cisalhante que somente corta, não veda nada. E aqui a gente tem uma dupla, digamos, né? Uma cega cisalhante. Ao mesmo tempo que ela corta, ao fechar, ela também veda aquele espaço. Então, existem vários elementos de gaveta com funções diferentes e com objetivos diferentes. Cada BOP vai ter seu próprio conjunto de gavetas distinto. Então, aqui a gente pode ter uma cisalhante, aliás, uma cega cisalhante e 3 de tubo. Aqui a gente pode ter 2 cegas cisalhantes e 2 de tubo variável. Isso vai depender muito de cada empresa, de cada operação e cada análise de risco de cada poço. Então, recapitulando, vejam que não existe um melhor ou um pior, o anular ou a gaveta. Eles são complementares. O anular tem a flexibilidade de forma bem geral. O anular tem a flexibilidade, mas não serve para altas pressões. Uma gaveta não tem tanta flexibilidade, mas aguenta muito mais pressões do que o anular. Exemplo, um BOP de 10.000 PSI pode ter um anular de 5.000 e gavetas de 10.000. Um BOP de 15.000 PSI pode ter um anular de 10.000 PSI e gavetas de 15.000. Então, o anular nem sempre vai alcançar aquela pressão máxima possível no poço. A gente vai precisar fechar as gavetas do mesmo jeito. Mas ambos trabalham como parte da barreira secundária. Ou seja, ambos vão fechar ao redor da coluna, impedindo que o fluido suba pelo riser, forçando
o fluido a passar pela linha lateral, choke e kill, para a gente conseguir circular. Aqui a gente tem um fechamento de uma gaveta variável, tanto num diâmetro menor quanto num diâmetro maior. Aqui os tool joints, vejam que eles têm diâmetros diferentes do tubo. E aqui eles estão realizando uma operação que a gente chama de hang-off. Deixa eu mostrar para vocês mais detalhes. O hang-off, pessoal, é uma operação muito comum em poços subsea, que a gente apoia, digamos assim, o peso da coluna sobre a gaveta durante uma operação de controle de poços. Isso serve tanto para garantir, por exemplo, esse dimensionamento de BOP não está muito legal. Por quê? É recomendado, apesar de que isso aqui é uma gaveta cega, né? Então, independe. O recomendado é você ter, se aqui tivesse uma gaveta de tubo, não seria legal ter essa distância entre essas gavetas, porque eu fecho essa, se essa vazar, eu não posso fechar essa, porque eu estou com um tool joint aqui. Então, tem que ter uma altura mínima entre gavetas, que seja pelo menos a altura do tool joint. Mas ok, passando isso, a gente tem que pensar que se em algum evento de emergência a gente precisar desconectar, e a gente sempre vai pensar que vai precisar desconectar, pensando nos planos de contingência. Fechamos o poço, eu tenho que deixar pronto para conexão, para desconexão de emergência. Se, vamos imaginar, eu tenho uma gaveta cega cisalhante, justamente para cortar o tubo e poder desconectar. Só que eu tenho um tool joint na frente dessa gaveta cega cisalhante. E esse tool joint, ele tem uma parede de aço muito maior do que o tubo. O fabricante da gaveta cega cisalhante não garante que a gaveta vai cortar o tool joint. E aí eu tenho que desconectar. Aí eu tentei cortar, não cortou. Eu danifiquei a gaveta, danifiquei o tubo, não consegui desconectar, estou presa ao poço, estou numa emergência que evoluiu. Então a gente faz todos os passos possíveis para imaginar como plano de contingência que a gente vai precisar desconectar. Então a gente faz o hang-off, que é justamente apoiar o tool joint sobre a gaveta que vai ser usada como fechamento do poço, para garantir que a gaveta cega cisalhante não tenha nenhum tool joint na frente dela, porque, pessoal, olhar essa foto é muito fácil olhar. Nossa, eu tenho um tool joint na frente da gaveta. Mas a gente precisa lembrar que a pessoa que está fazendo os cálculos de onde está o tool joint está a 1.000, 2.000, 3.000 metros na superfície. Então, a gente tem que considerar que tem elongamento do tubo, tudo isso pode contribuir para os cálculos imprecisos da localização exata do tool joint. Então, a gente faz o tag do tool joint, ou seja, fecha a gaveta, dá uma baixadinha na coluna para justamente descobrir onde está o tool joint, e aí eu já sei, dali para cima, eu tenho X metros de tubo, eu não vou ter tool joint na frente da gaveta cega cisalhante. Num evento de desconexão, eu vou poder cortar a gaveta cega cisalhante, a coluna não vai cair no poço, vai ficar pendurada na gaveta, por isso o nome, hang-off. E aí um dia, quando eu for voltar e for acessar esse poço novamente, a operação de pescaria facilita muito mais, porque eu já sei onde está a coluna, ela já está presa na gaveta, é só simplesmente fazer uma pescaria dessa coluna na gaveta. A coluna não está perdida no fundo do poço. Então, aqui a gente tem o anular, que não permite o hang-off, mas permite a movimentação da coluna. Temos o hang-off invertido também, no caso de pressões altíssimas vindo do poço, para impedir que a coluna seja expulsa do poço. E aqui as linhas de kill e de choke que permitem a circulação. No caso, se essa gaveta estiver fechada, eu não vou conseguir circular por essas linhas. Mas a gente está falando de BOP, 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 fechar ao redor da coluna. Sempre em um evento de controle de poços, de fechamento do poço, a gente tem que lembrar que o BOP fecha só ao redor da coluna. Por isso, para o interior da coluna, apesar de a gente ter válvulas chamadas float valve, elas não são consideradas como parte da barreira secundária do poço. Então, a gente precisa atuar com válvulas de segurança de coluna, como a gente chama. Existem diferentes tipos de válvula com diferentes objetivos, mas eu trouxe aqui 3 principais, que são a TIW,
ou válvula de abertura plena, que ela fecha completamente a coluna, mas ela também não permite o bombeio. Porém, ela é mais fácil de ser instalada se a gente já tem fluxo saindo de dentro da coluna. A gente tem a Inside BOP, que é justamente a válvula usada para permitir o bombeio e impedir fluxo de retorno. Então, essas válvulas são muito utilizadas em conjunto. E a gente tem a válvula de Kelly, que também é uma válvula esfera, assim como a TIW, que impede o fluxo de retorno, mas também impede o bombeio. Então, cada uma tem o seu momento para ser utilizada e sua função. E todas elas fazem parte da barreira secundária, atuam, vamos dizer, junto com o BOP, digamos, porque o BOP fecha ao redor da coluna, tirando a gaveta cega cisalhante, que vai cortar tudo, né? Mas o BOP tem como objetivo fechar ao redor da coluna e essas válvulas vão fechar o interior da coluna. Em que evento? Justamente se a gente estiver fazendo, por exemplo, uma manobra e o tubo está desconectado do top drive. E a gente tem um influxo nesse momento. A gente vai ter fluxo de retorno e eu preciso encaixar uma válvula nessa coluna para conseguir fechar internamente também a coluna de perfuração. Mais perguntas, pessoal? Quais perguntas vocês têm para mim agora? Preparados para fazer o exercício, então? Bom, para fazer uma breve revisão enquanto vocês se preparam e pegam o material enviado para o exercício, queria comentar rapidamente, mais uma vez, essa definição que é tão importante. O que é um kick e o que é um blowout? Agora vocês já sabem o que são barreiras primárias e secundárias, então vão conseguir linkar muito mais o que a gente comentou no começo da aula. Então, um kick é quando o fluido da formação entra no poço, porém, quando a gente perde a primeira barreira, aí a gente fecha o poço, barreira secundária. E se por algum motivo a gente fechou o poço, mas teve alguma falha nesse envelope de barreira, nesse conjunto solidário de barreiras, a gente tem um blowout. Falamos de fatores humanos, interferindo não só em acidentes, incidentes, mas principalmente em operações de perfuração, workover e completação. Falamos do modelo do queijo suíço e também que falhas humanas não dependem somente e diretamente do indivíduo que está ali na linha de frente, mas também do próprio sistema e das condições disponíveis para aquele indivíduo manusear algum equipamento, operar algum equipamento. Falamos dos diferentes níveis de percepção, que são treináveis e a gente vai evoluindo à medida que a gente vai treinando. Então, a gente tem a percepção, que é simplesmente perceber o que está ao nosso redor, o ambiente, interpretar, que é ter um mínimo entendimento daquilo que está acontecendo, e a projeção, que seria o nível 3 de percepção, que é quando você já consegue antecipar o que vai acontecer, o que pode acontecer, pensando no gerenciamento de riscos. E aí definimos controle de poços, como um conjunto de ações que visa principalmente prevenir um influxo em primeiro lugar, porém, infelizmente, se ele ocorrer, a gente precisa detectar da forma mais rápida possível e agir para posteriormente conseguir controlar o poço, tendo as pessoas sempre como prioridade, a segurança das pessoas. Falamos de barreiras físicas e administrativas e reforçamos ainda mais os conceitos de barreiras físicas, que se dividem entre primária, secundária e emergencial. Falamos de fluidos, pressão hidrostática, balance, overbalance e underbalance, que é a comparação da pressão no fundo do poço com a pressão da formação. O balance, num cenário real, é impossível de ocorrer, basicamente impossível. O overbalance é o ideal, mas também não pode ser um overbalance exagerado. E o underbalance é o que a gente quer evitar a todo custo.
Porque a gente quer trabalhar sempre dentro do que a gente chama de janela operacional, que é quando a gente evita o influxo, ficando sempre acima dessa linha, que é a pressão da formação, ao mesmo tempo que a gente também quer evitar a fratura, que é aplicar pressão em excesso na formação e acabar fraturando. E, por fim, fizemos uma atividade rápida sobre o entendimento de como funciona uma operação de controle. Na verdade, a gente interpreta manômetros de superfície, que são uma leitura, digamos, indireta do que está acontecendo no fundo do poço. E à medida que a gente vai circulando, porque a gente quer circular e limpar o poço, e depois circula o fluido de matar, para matar o poço de fato, a gente tem que ir gerenciando essas pressões através de uma válvula de controle de restrição ajustável, que é o nosso choque. Então, através do choque, a gente vai controlando a pressão no fundo do poço com esses manômetros que são uma leitura, digamos, indireta da pressão no fundo do poço. Tudo isso é possível porque nós temos um equipamento muito robusto e com muita tecnologia trabalhando conosco no fundo do poço, que é o BOP, mas também não podemos esquecer das válvulas de segurança que são essenciais. É o que eu sempre falo. Você pode fechar o BOP, você pode ter o BOP mais tecnológico, mas se você não instalou essa válvula adequadamente ou em um tempo hábil, você pode acabar perdendo a operação do mesmo jeito. Então, elas são tão importantes quanto o BOP. E como a gente faz isso tudo? Tudo começa com planejamento e cálculos. Então, a gente começou a ideia de cálculos e a gente vai terminar fazendo o que a gente chama de kill sheet, que é uma planilha de controle. Eu vou mostrar para vocês como é a nossa kill sheet da Wildwell. E, claro, existem planilhas, essa é uma de superfície, de poço de terra. Existem planilhas eletrônicas. Hoje em dia, as empresas já têm planilhas eletrônicas para tudo isso. Entretanto, quando o aluno vai num curso de controle de poços, ele precisa ser capaz de fazer todos esses cálculos sem planilhas eletrônicas. Então, eu vou apresentar para vocês como fazemos esses cálculos. E, claro, um dia, ou se vocês já trabalham, né, diretamente nessa área, vocês vão ver uma planilha dessa e já vão saber do que se trata, pelo menos ter uma ideia do cálculo que está ali por trás daquela planilha. William perguntou, essas válvulas de segurança são instaladas na parte superior da coluna? Sim, William. Justamente quando a gente está fazendo uma conexão, veja só. Quando a gente está fazendo uma conexão, a coluna está acunhada ali na mesa e se o top drive estiver desconectado, a coluna está aberta ali na mesa. Então, é ali mesmo que a gente já instala a válvula e já, enfim, se precisar, conecta o top drive de volta ou faz outra conexão de tubo para começar a descer a coluna já no poço com tudo fechado. Bom, então vamos lá. Essa é a kill sheet que a gente usa nos cursos, né? Mas a gente também tem uma versão simplificada que eu acho que é o melhor para a gente começar. Então, eu fiz aqui, mandei para vocês antecipadamente essa planilha antecipada, ó, essa planilha simplificada, e também mandei uma folha com dados do curso. A primeira coisa que a gente precisa entender é o dimensionamento do poço. Então, a gente vai passo a passo aqui. Vamos com os dados do poço. A gente tem o diâmetro do poço, que é o diâmetro da broca. A Marina, mas a gente tem vários revestimentos, sim, só para a gente visualizar. Aqui a gente tem. Aqui. Vejam só. A gente tem um revestimento, outro revestimento e outro revestimento. A gente vai afunilando o poço, diminuindo esse diâmetro do poço. E em algum momento a gente vai ter uma seção que a gente chama de seção de poço aberto, que é justamente aquela seção que a gente está perfurando. Então, a gente tem poço aberto e poço revestido. Por isso que aqui a gente tem diâmetro do poço e também temos o casing, que é o revestimento. Ó, o Pedro falou que não recebeu o material. Vou
dar um segundinho para o Pedro conseguir esse material. São 2 arquivos de PDF, Pedro. Você está no grupo do curso? Tem um grupo do WhatsApp? Não recebi, não estou. Oi, Pedro, eu acabei de ver aqui, você foi colocado no grupo, mas você precisava aceitar para participar. Ficou como convidado aqui. Tem como enviar para ele rapidinho? Sim. Já vou providenciar aqui. Tá ótimo, obrigada. Pedro, você não tem o arquivo impresso, mas... Ó, o Josimar também falou que não recebeu. Quem não recebeu, pessoal, coloca no chat, por favor, para eles poderem mandar... Ah, já está aqui. Dropbox. Vamos ver. Ó, abrindo o Dropbox, são esses 2 arquivos aqui. O legal, pessoal, é que esse Driller Skill Sheet que está aqui, você pode preencher no próprio computador. Então, assim, quem não pôde imprimir, é claro que o imprimir você pode fazer anotações e tudo mais. Mas aqui você já consegue preencher, também não vai deixar de participar. Pedro e Josimar conseguiram acessar o material do Dropbox? Me confirma, por gentileza. Ótimo, então. Mais alguém, pessoal, quer um segundinho para acessar? Vocês estão prontos? Ou estão todos prontos ou não tem ninguém pronto, né? Então, começamos. Vamos passo a passo aqui, dado por dado. Obrigada, Marcelo. Dados do poço. Diâmetro do poço 8,5. Profundidade do poço 3.800 metros. MD e TVD. Vejam só que é um poço vertical. Não ia fazer essa maldade com vocês hoje, não. Poço vertical. Fácil, simples. A MD, que é a profundidade medida, é a mesma da TVD, que é a profundidade vertical. Então, é um poço vertical. Se fosse um poço horizontal, a gente teria uma MD maior do que a TVD. A lâmina d'água é a profundidade da água mesmo, né? Que não é a profundidade do riser, porque a gente tem um air gap entre a plataforma e o espelho d'água. Então, o riser, ele vai ter a profundidade total da plataforma até o fundo do mar. Ou seja, a lâmina d'água mais o air gap. O riser tem um comprimento de 225 metros. Aqui uma informação só do peso, da densidade da água do mar, que é 8,6 ppg, que pode variar, né? Dependendo de cada região, cada lugar no mundo, mas a gente vai usar como 8,6 mesmo. Casing é um revestimento, o último revestimento descido, que é o de menor diâmetro, é de 9,5. A sapata, pessoal, a sapata do poço é justamente onde o revestimento acaba. Vamos imaginar que aqui seja poço aberto e aqui é a sapata. Então, é onde o revestimento acaba e começa o poço de 8,5. Eu quero saber de vocês, pessoal, podem ficar à vontade para perguntar. Eu sei que esse é um exercício prático, exige um pouco mais da visualização do poço e tudo mais, então podem ficar à vontade para perguntar. Se eu falar alguma coisa, passar adiante e vocês ficarem para trás, tá bom? Vamos tentar fazer todo mundo junto para todo mundo ter um bom aproveitamento. Então, o casing, que é o revestimento, ele acaba em 2.440 metros. Então, vejam só. Se o casing acaba em 2.440 metros, a nossa referência é sempre a mesa. A mesa rotativa, né, que não se usa mais, mas a mesa, que é o nosso ponto de referência na superfície, vai ser o ponto inicial. Então, é sempre de cima para baixo que a gente conta essa altura e esse comprimento das ferramentas. Então, se o poço da mesa até o fundo
tem 3.800 metros. E o revestimento da mesa até a sapata, ele não tem essa profundidade, mas ele está a 2.440 metros. Quantos metros de poço aberto a gente já perfurou até o momento? Vou voltar a repetir. O poço tem uma profundidade total de 3.800 metros e a sapata está da superfície até o fundo a uma altura equivalente a 2.440 metros. Quantos metros de poço aberto, então, a gente tem dali para baixo? Vamos lá, vamos no desenho que eu acho que vai ser mais fácil. A sapata está aqui, ó. Aqui está a plataforma. Então, aqui a plataforma, eu não desenhei a plataforma, mas tá aqui. Vamos melhorar a visualização de vocês. Aqui tá a plataforma. A torre. Beleza. A gente tem até o fundo do poço e cortou minha imagem. A gente tem até o fundo do poço, 3.800 metros. Então, desde aqui a superfície, Marcelo, a gente tem da superfície até o fundo, 3.800 metros. Até o fundo. Da superfície até esse ponto aqui, que é a sapata, a gente tem 2.440. Deixa eu me lembrar, não lembro de cabeça. 2.440. Ou seja, a gente perfurou de poço aberto de 2.440, que foi onde a gente assentou a sapata, até 3.800. Então, temos de poço aberto, que eu vou chamar de OH, que é Open Hole. Poço aberto. OH, 1.360 metros. O que mais a gente já tem de dados? Já pode acrescentar aqui, né? A lâmina d'água, que eu vou chamar de LDA, são 200 metros. Mais o air gap, 25. A gente vai desenhar o poço inteiro, dimensionar o poço inteiro. A gente tem um air gap aqui, então, de 25 metros. Tá faltando elemento, então. Até a gente chegar no fundo, tem que dar 3.800 no total. De case, então, pessoal, se a lâmina d'água vem até o fundo do mar, e do fundo do mar, vamos dizer assim, começa o poço, começa o revestimento e tudo mais, desse ponto aqui, a gente está aqui em quanto de profundidade já, total? Nesse ponto aqui, onde está o VLP, o fundo do mar, a cabeça do poço. Esse ponto é quanto de profundidade? (225), perfeito. 225 metros, que é da superfície, andou 25, air gap, andou 200, lâmina d'água, chegamos no fundo do mar. 225 metros. De 225 para 2.440, a gente andou quanto? Quanto temos de revestimento? Vai ser 2.440 menos 225. 2.215. Obrigada, pessoal. Ótimo. E de 2.440 para 3.800, 1.360. Vamos somar só para tirar a dúvida? 1.360 mais 2.215 mais 200 mais 25.
É sempre bom fazer um double check nos cálculos. Às vezes a gente digita alguma coisinha errada. Isso tem que dar 3.800 metros, que é o poço total de ferramentas de alguma coisa que nos conecta da superfície até o fundo do poço. Estamos bem até aí, pessoal? Nem começamos. Então, já visualizamos mais ou menos como funciona o dimensionamento do poço. Essa visualização vai ser tão importante para vocês, tanto para quando vocês forem trabalhar ou para quem já trabalha. Muita gente já trabalha na área e direto com perfuração e não tem essa visualização do poço, do dimensionamento, onde está cada elemento, qual o comprimento de cada elemento. Isso é super importante. Então, vamos lá. A gente tem aqui air gap, descendo lâmina d'água 200, revestimento e poço aberto. Basicamente isso. Vamos voltar nos dados do poço para fazer bem passo a passo. Densidade do fluido que está no poço, 12,4 ppg. E gradiente de fratura, 2,84 psi por metro. Opa, vamos lá então. Qual é, já pergunto para vocês, qual é a pressão hidrostática no fundo? Considerando um fluido limpo de 12,4 ppg, pessoal. E lembra a fórmula de hidrostática, fator de conversão, 0,1704 vezes TVD vezes densidade. Então, vai ser 0,1704 vezes o TVD do poço, que é 3.800, porque a gente tem fluido até a superfície. Vezes 12,4. Espera aí que alguém perguntou. Quem já está calculando pode colocar a resposta no chat, mas vamos à pergunta do Josimar. 3.800 é a lâmina d'água? Não, 3.800 é o poço inteiro, é até o fundo. A lâmina d'água, Josimar, é só de 200 metros. Então, a gente tem, vamos de novo, da superfície até o espelho d'água, 25 metros. Do espelho d'água até o fundo do mar, 200. Do fundo do mar até o revestimento, a sapata do revestimento, a gente tem 2.215. A gente chega a uma profundidade total já de 2.440. E da sapata até o fundo, a gente tem 1.360 metros, numa profundidade total de 3.800 metros. Confirma para mim se ficou claro para você e a gente continua. Bom, então o pessoal comentou que a pressão do fundo do poço, então, em estática, com poço limpo, é de 8.029, 8.030. PSI. Vamos simplificar. Não precisamos complicar nada aqui. 8.030 PSI, então. Ó, quem respondeu só 8.029,25 e só isso, já está reprovado, porque tudo tem que ter unidade, hein, gente? Então, 2.215 metros, 4.900 PSI, que foi um cálculo, alguém deve ter se confundido, mas sempre colocando a unidade. Isso, comunicação é um fator essencial para fatores humanos, lembrem-se disso. Então, vou pegar no pé de vocês, hein? Unidade depois do cálculo. Agora, pergunto para vocês, voltando nos dados do poço. A gente tem um gradiente de fratura de 2,84 PSI por metro. Se a gente tem, agora vamos a um ponto interessante de conceito. A gente tem, pessoal, o poço aberto é aquele poço que está exposto à fratura, porque o poço revestido já está protegido. Aonde vocês acham que é mais provável, possível, que frature primeiro? Esse ponto aqui logo abaixo da sapata, a mais ou menos 2.400 metros, ou o fundo do poço? Qual parte vocês acham que é mais frágil, digamos, para fraturar, mais suscetível à fratura? Ó, Marcelo já botou sapata. Alguém concorda, discorda? Certeza, Marcelo?
Não muito. Sinceridade, né? Tá vendo? Já não tá certo da resposta. Alguém ajuda o Marcelo, gente. Agora estão falando que é fundo só porque eu questionei o Marcelo. Mas é a sapata, gente. Vocês têm que ter certeza da resposta de vocês. Não é uma regra, mas é mais comum que a sapata seja mais suscetível à fratura porque é uma formação menos compactada. Então, quanto mais próximo à superfície a gente está, mais suscetível à fratura a gente está, porque a tendência, nada é 100%, né, gente? A tendência é que uma formação seja menos compactada, mais frágil. A pressão da ferramenta. A ferramenta ela não exerce necessariamente um peso sobre o fundo, só quando a gente está perfurando. E aí o objetivo é, de fato, danificar, digamos, perfurar a formação. A fratura ocorre quando a formação se quebra sem a intenção, Pedro. Então, seria uma fratura, por exemplo, por excesso de pressão ou até excesso de peso, mas assim, aqui para baixo a gente está querendo perfurar o poço, né? Então, a gente não fala que é uma fratura que ocorre. Mas interessante o seu ponto de vista. Então, vamos lá. Se a gente cria um excesso de peso no poço, é mais provável que o ponto frágil frature primeiro. E é mais provável que esse ponto frágil seja aqui, nesse ponto da sapata, para fraturar. Então, vamos usar como referência para todos os cálculos de fratura essa profundidade de 2.440. Então, já coloco aqui, fratura, profundidade de referência, 2.440 metros. Gradiente de fratura, que é 2,45, vamos ver, não me lembro. 2,84. 2,84 PS por metro em 2.440 metros. Qual é a pressão de fratura? (6.929). Ah, Marina, então 6.930. Aqui eu vou ser um pouco mais rigorosa com esse cálculo. Como é fratura, não vai ser que um PSI não vai fraturar o poço, não, pessoal. Mas já para acostumá-los, como a gente fala de certificação, IADC e WCF, a gente tem as recomendações. A recomendação é sempre arredondar esse número para baixo. Então, ainda que seja 6.929,6, a gente vai deixar em 6.929 ponto. PSI. Ótimo. E aí eu pergunto para vocês. Tudo em controle de poços é manômetro de superfície. Então, para a gente fraturar esse poço, tem que ter uma pressão total na sapata de 6.929. Com o fluido de 12,4, qual é a pressão hidrostática na sapata nesse momento com o poço limpo, pessoal? (12,4 vezes 2.440, a altura equivalente da sapata, vezes 0,1704. Isso dá quanto? Estou dando junto com vocês. Ó, 2.155, perdão, 5.155 ou 5.156, pessoal? Tá, não vou confundir muito a cabeça de vocês, não. Isso é só uma pressão hidrostática. Entre 5.156 e 55, tá ótimo. Aí eu pergunto para vocês. Vejam só. Essa pressão de fratura começa a contar desde a superfície, Marina? Sim, William. A gente tem uma referência
universal, digamos, para o poço, que é sempre a mesa. Então, a mesa começa para todos os cálculos. Essa vai ser a nossa profundidade de referência. Que é, na verdade, desde o navio, né? Mas tem um local no navio que é uma altura de referência, que é a mesa. Ó, vejam só. Josimar, deu uma diferençazinha muito pequena, 5.156 ou 55,6. Você deve ter apertado algum númerozinho na calculadora que deu diferença. Bom, pessoal, aqui eu botei o cálculo para vocês poderem desenvolver, né? Depois tirar a dúvida. 12,4, 2.440, 0,1704. Todos multiplicando. Vejam só, vamos pensar juntos agora. Agora, nesse momento, na sapata, já tem uma pressão de 5.156. A máxima pressão que a sapata pode suportar é 6.929. Então, quanto de pressão a gente ainda pode aplicar? Essa diferença entre 6.929 menos 5.156. Isso vai dar quanto? R$1.773. Josimar, você falou com a Marina ou eu não entendi? Com a Maria ou comigo? Esse valor é decimal, não número inteiro, eu não entendi seu comentário. O pessoal pode usar o microfone, podem ficar à vontade para comentar também, tá bom? Vai sim, né, gente? Assim. Diga, Josimar. Boa noite. Não, estava aqui a fazer correção na colega Maria, dizer que o número que ela colocou um número inteiro, isto é um número decimal, era só para salientar. Ah, ótimo, obrigada. Mas a gente, para pressão, a gente costuma usar o número inteiro mesmo. Só para simplificar mesmo. Porque no manômetro a gente mal vê diferença de 5 PSI, 10 PSI, então não precisa ser tão preciso nisso não, tá bom? Não é pelos cálculos de mecânica dos fluidos, estou habituado. Eu sei, isso aí. A gente está falando com os engenheiros aqui, né? Então tem que ser um pouquinho mais rigoroso. Tá certo. Bom, então a máxima pressão, aqui eu vou falar que sigla é essa. A máxima pressão pode ser vista na superfície é 1.773 PSI. MASP é uma pressão máxima. Peraí que errei aqui. É a máxima pressão que eu posso ver em superfície através do anular. Por quê? É o manômetro que está conectado diretamente à sapata, esse manômetro do anular. Porque o manômetro da coluna está conectado diretamente ao fundo e o manômetro do anular está conectado diretamente à sapata. Lembram desses dois manômetros no painel do choque? Coluna e anular, casing. Tudo bem até aí, pessoal? Tá muito complicado? Os cálculos são simples, mas assim, às vezes o entendimento geral é mais novidade para vocês, né? Vocês já viram de onde vem essa pressão? Porém, agora eu vou mostrar para vocês como a gente calcula de uma forma ainda mais conservadora. Vamos na Q-Sheet. Vamos à nossa Q-Sheet simplificada. Foi aqui, foi enviada para vocês.
Aqui a gente tem duas fórmulas para calcular o máximo peso de lama e a MASP. Olha a MASP aqui. Máxima pressão permissível no choque. Que a gente calculou que é algo próximo de 1773. Mas veja só, a gente não calcula dessa forma na prática. A gente fez desse jeito para vocês visualizarem o que é uma pressão, onde está sendo exercido e tudo mais. Normalmente, a gente converte tudo para densidade e converte esse gradiente de fratura em densidade equivalente. Mas, pessoal, lembrem-se, a gente falou disso mais cedo. Pressão em PSI, densidade em ppg e gradiente em PSI por metro é a mesma coisa. Eu posso falar que eu tenho um fluido de 10 ppg, que exerce uma pressão de 8.520 PSI no fundo do poço de 5.000 metros, que exerce um gradiente de 1,704 PSI por metro. Eu estou falando da mesma coisa. Então, se eu falo que o gradiente de fratura é 2,84 e a pressão de fratura é 6.929, eu estou falando a mesma coisa. E qual vai ser a densidade equivalente a esse 2,84? Quanto seria o peso do fluido máximo que a gente pode aplicar no poço, que a gente pode usar nesse poço? Agora eu vou ser rigorosa com arredondamento, hein? Ó, Diego colocou 16,67, que é 66,6666. Mas é fratura, Diogo. E aí a gente tem que ser mais conservador. Aqui tem até uma dica para vocês, arredondar para baixo. Então, a gente sempre usa 1 decimal para densidade, porque a balança de lama só chega até 1 decimal. Então, 16,6 ppg. Vai ser o nosso parâmetro de referência. Vocês vão ver como faz diferença usar 1 decimal, arredondar para baixo, vocês vão ver a diferença da precisão do cálculo. É claro, pessoal, que aqui a gente está falando de um cálculo que a gente faz no campo, na prática. Tudo em planejamento vai ser um cálculo preciso, porque vocês têm planilhas para calcular isso. Então, vamos aqui, muitos chamam de lama de fratura ou máximo peso de lama, é a mesma coisa. Então, eu vou só substituir aqui 16,6 menos a lama atual. Opa, a gente já fez essa conta, só que a gente fez em pressão. A pressão de fratura menos a pressão hidrostática atual. É a mesma coisa, só que eu estou fazendo, em vez de em PSI, estou fazendo em ppg. 12,4. Isso faltou um parênteses aqui, agora que eu percebi. Quem tem o material impresso, já pode colocar um parênteses aqui, por gentileza. E a gente multiplica pela profundidade da sapata, 2.440. 16,6 menos 12,4, parênteses, vezes 17,04, vezes 2.440. Isso dá... Eu encontrei 1.746. Que é algo muito próximo do que a gente calculou aqui, 1.773. Essa diferençazinha, pessoal, é porque aqui a gente usou PSI e aqui a gente usou densidade só com 1 decimal. Então, dá essa diferença. A gente costuma, na prática, usar esse valor mais conservador. Bom, seguindo. Agora eu preciso calcular o fluido que eu preciso substituir no poço, porque vejam só, esse poço está fechado. Vamos seguindo para os dados do poço aqui. Aqui tem os dados de coluna que a gente vai calcular a volumetria. E tem os dados do fechamento. O poço está fechado com um influxo de 10 barris. Esse é o ganho que a gente tem nos tanques. O sistema de circulação é um sistema fechado, então o tanto que eu bombeio é o tanto que eu tenho de retorno. Então, o volume dos tanques, normalmente, deve ser constante. Se a gente tem um ganho, é porque o poço aportou esse volume da formação. Então, a gente tem 10 barris de ganho e a pressão de fechamento através da coluna é 700 e do anular é 880. Essa pressão do anular, pessoal, lembra por que é maior? Porque a gente tem gás.
gás no anular faz com que a coluna hidrostática do anular seja menor e, por isso, a pressão de superfície vai ser maior, porque falta mais. E aqui é só o que falta do fluido limpo. Então, o que falta de verdade para a gente acrescentar no fluido é 700 PSI. O fluido, vamos ver, eu não vou... Você já tem a fórmula, né? O fluido tem o fluido tem 12,4 ppg e a gente precisa acrescentar no fundo do poço 700 PSI. Vamos voltar aqui, ó. Eu consigo, então, se eu somar esse valor de 8.030 PSI, que é a pressão hidrostática do fluido, se eu somar 700, eu calculo a pressão da formação, que é a pressão do reservatório, pressão de poros. 8.730 é a pressão da formação. SIDPP, pessoal, é a pressão de fechamento através do drill pipe. Shut-in drill pipe pressure. DP de drill pipe. Shut-in drill pipe pressure. Então, pressão hidrostática mais SIDPP nos dá a pressão da formação. Com a pressão da formação, eu consigo calcular a densidade equivalente que eu preciso ter no poço para continuar com as operações em balance novamente, que é nosso próximo cálculo. Aqui embaixo, ó, lama de matar. É a SIDPP 700, dividido por 0,1704, dividido pelo TVD do poço. Aqui faltou outro parênteses. E o TVD do poço, pessoal, porque eu quero matar o poço inteiro, eu quero amortecer todo o poço. Então, 3.800 sempre vai ser nossa referência para amortecimento. Aqui é só o ponto frágil. E aqui é o amortecimento do poço todo. Mas a lama atual, que é o que a gente quer aumentar. Quanto deu para vocês? Isso, vamos arredondar esse valor para cima. Diogo e Márcio. Então, a gente vai para 13,5 para garantir mesmo que o poço vai ser amortecido. Excelente. Só que esse poço vai ser amortecido, pessoal, com circulação. Então, a gente vai circular, a gente vai ter que acrescentar uma pressão de bomba. Na coluna, vamos voltar no desenho do poço. Na coluna aqui, a gente já tem uma pressão de 700 nesse lado aqui da coluna. Se eu ligar a bomba, eu vou aumentar essa pressão, que é o que a gente chama de pressão inicial de circulação. Já tem 700 e a pressão de circulação é 360. Então, a gente vai acrescentar 360 aqui, sem considerar a linha de choque. É só por uma questão de fator de segurança para que a pressão no fundo do poço não aumente muito. Então, a gente não costuma considerar a linha de choque para essa pressão de circulação. 360 mais 700, 1.060, vai ser a nossa pressão inicial de circulação. Entretanto, quando a gente amortecer o poço, depois que bombear fluido de matar, a gente não vai ter mais 700 aqui. A ideia é que a gente tenha 0. Porque a gente vai alcançar uma hidrostática de 8.730. Não vai faltar mais nada. Então, a pressão de circulação vai sobrar o quê? Vai sobrar os 360, que é da bomba. Porém, com o fluido um pouquinho mais pesado, a gente vai ter um pouquinho mais de pressão de bomba. Então, a gente faz esse ajuste. É um cálculo muito aproximado, que é o que a gente costuma fazer no campo mesmo. Uma regrinha de 3. Se o fluido que apresentou 360 de pressão era de 12,4, com um fluido de 3,5, a gente vai ter quanto de pressão de bomba, pessoal? $392, mais ou menos. PSI. Ótimo. Ótimo. E aí eu tenho que antecipar.
eu vou ter um fluido mais pesado no poço, que vai me aproximar ainda mais da pressão de fratura de 6.929. Então, eu tenho que, depois de amortecer o poço, eu tenho que recalcular a MASP, que antes era 1.746, quando eu tinha um fluido de 12. Agora, com fluido de 13,5, mesmo TVD da sapata, quanto de pressão eu posso aplicar? Menos. Menos quanto? (1.288 PSI). Olha como diminuiu. Está tudo conectado. Aumentei o peso do fluido, eu diminuo a pressão que eu posso aplicar ainda, porque eu já aumentei a pressão na MASP. Ó, a pressão na sapata, perdão. Bom, esses são cálculos de pressão para a gente ter referências de máximas e mínimas naquele painel do choque durante a circulação. Então, vejam só, nesse painel aqui, durante a circulação do fluido original, eu não quero ter menos do lado do drill pipe, eu não quero ter menos do que 1.060. Se eu estiver circulando fluido de matar e ele já tiver passado do fundo, eu não quero ter menos de 392 nesse drill pipe. Ao mesmo tempo que no casing eu não quero ter mais do que... Cadê? 1.746 se eu tiver fluido original, ou 1.288 se eu tiver fluido de matar. Agora, pessoal, a gente tem que entender, vamos pular essa parte de volume rapidinho, que a gente tem uma transição. Isso aqui é quando tem fluido original, isso aqui é quando tem fluido de matar. E à medida que eu vou bombeando, a gente tem que calcular essa transição também, que é justamente essa tabelinha daqui de baixo. À medida que a gente vai bombeando, a pressão a gente vai calcular em 10 passos, só porque essa tabelinha tem 10. Mas pode calcular por 100 strokes também, que a tabela vai ser maior um pouco. A gente faz a cada 100 strokes. Vamos fazer por 10, porque é bem simples esse cálculo. A pressão começa com o fluido original, claro, porque é o fluido que eu tenho no poço, 1.060. E termina quando o fluido chega de matar, quando o fluido de matar chega na broca, porque isso aqui é uma pressão que a gente lê na coluna. Então, só tem a ver com a coluna. Depois que o fluido começa a subir no anular, não importa mais para a coluna. Então, eu faço essa queda de pressão quando o fluido começa a ser bombeado até ele chegar na broca, fluido de matar. Quando o fluido chega na broca, a gente tem 392 PSI, que a gente chama de pressão final de circulação. Vou ter uma queda de pressão, então, de 668 PSI, então são 66,8 PSI por passo. 66, então, que a gente arredonda para baixo. Ou seja, é uma continha, na verdade, muito simples. Eu quero 1.060 no começo e eu quero 392 no final, sendo que a cada passo a gente vai perder 66, porque a gente está aumentando a hidrostática do poço, então eu posso diminuir a pressão de superfície, ou seja, eu vou abrindo o choque, aliviando a pressão no poço. 994 aqui, menos 66, 928, 862, 796. Bom, esse é o lado da pressão. Agora a gente tem que calcular o lado da volumetria. Por quê? Eu quero bombear fluido nesse poço inteiro. Então, eu tenho que saber quanto de coluna eu tenho. Tem um elemento que a gente coloca na coluna que chama-se heavyweight, que ele dá peso para a coluna. Então, ele tem um diâmetro interno muito pequeno.
porque ele tem a parede de aço dele é muito grande. Então, é o heavyweight. E tem o drill collar, que é toda a parte de bottom hole assembly, com a broca e tudo mais. Então, temos basicamente 3 ferramentas no poço: drill pipe, heavyweight e drill collar. Vejam que o drill collar e o heavyweight estão no fundo. Então, uma vez que eu já coloco eles na coluna, eles não vão variar de comprimento. Eles têm um comprimento fixo. E esse comprimento fixo é um dado do poço. Vejam só. Aqui é uma coincidência que eles são iguais, mas não é uma regra não, tá, pessoal? Eu tenho heavyweight, 192 metros de heavyweight e 192 metros de drill collar. Então, no fundo. Então, eu venho aqui na Q-Sheet, na parte de volume. Eu sei que o nosso tempo está acabando, a gente vai fazer esse pedacinho bem rapidinho, tá, pessoal? Eu tenho 192 de drill collar e 192 de heavyweight. Se o poço tem 3.800 metros, quanto a gente tem de drill pipe nesse momento? (3.800) menos 192 menos 192. 3.416 metros de drill pipe. Ótimo, Maria. E essas capacidades já são dados fixos, existem tabelas, também se pode calcular pelo diâmetro interno e externo do tubo, mas aqui já está. Drill pipe tem 0,584 barris por metro. O heavyweight, 0,289. E o drill collar, 0,0253. Vamos calcular o volume em barris rapidinho? 192 vezes 0,253. Dá mais ou menos, sem muito preciosismo aqui, 4,9. 192 vezes 0,0289. Faltou um 2 aqui, ó, pessoal. 5,6. E 3.416 vezes 0,0584, 199,5. Aqui a teoria é melhor bombear mais fluido do que menos, porque bombear mais significa que eu vou limpar completamente o poço. Bombear menos significa que eu posso não limpar completamente o poço. Então, sempre arredondamos aqui para cima, sem muito preciosismo. Agora, o painel do choque que eu mostrei para vocês, ele não mostra a unidade de volume em barris, ele mostra em strokes, que é cada movimento que o pistão da bomba faz. E cada bomba tem um deslocamento diferente desse pistão. Essa aqui tem um deslocamento de 0,117 barris por stroke. Então, dividimos todos esses volumes por 0,117. Isso vai dar, sempre arredondando para cima, stroke, nenhuma bomba faz meio stroke, então é sempre número inteiro. A gente tem aqui 42 strokes, 48, 1.706, totalizando então para a gente conseguir bombear da superfície até o fundo pelo interior da coluna, 1.795 strokes. Estamos bem até agora, pessoal? Eu sei que esse finalzinho está mais rapidinho, mas podem perguntar, fiquem à vontade. Acho que essa parte de cálculo para vocês também é bem tranquila, né? Bom, seguimos então. Agora a gente está fazendo todo o caminho do fluido. O fluido sai das linhas, bomba, linhas, passa pelo interior da coluna, já calculamos todo o interior da coluna e ele vai sair e subir pelo espaço anular. Agora a gente vai calcular o espaço anular. Mas vejam só, a gente tem espaço anular de drill collar, poço aberto, heavyweight, poço aberto, e drill pipe, poço aberto. E depois tem drill pipe revestimento. E depois ainda tem o riser. A gente não vai considerar o riser, apesar de ser bastante volume, que tem que ser calculado.
quando a gente fala de controle de postos, o retorno do fluido é pela choke line. Então, a gente vai considerar a choke line para fazer esse cálculo, ok, pessoal? Então, a gente vai considerar cada elemento desse. Vamos lá. Drill collar, poço aberto, está tudo na Q sheet para ajudar a gente. Ó. Drill collar, poço aberto, heavyweight, poço aberto, drill pipe, poço aberto. Depois tem o drill pipe, revestimento e a choke line. Vamos um por um. O drill collar tem um tamanho fixo, comprimento fixo, 192, assim como o heavyweight. Já o drill pipe tem um total de 3.416, que está dividido entre riser, poço aberto e revestimento, na ordem riser, revestimento e poço aberto. A gente vai ter que saber esse número. A gente já fez um cálculo antes. A gente sabe que de poço aberto tem 1.360. Se tem 192 de drill collar e 192 de drill pipe, desses 1.360 tem quanto de drill pipe? Falei errado, perdão. Tem 1.360 de poço aberto, 192 de drill collar e 192 de heavyweight, perdão. Aí sim, quanto de drill collar tem nesse poço aberto? Só vai sobrar um pedacinho de drill collar, não, gente, estou trocando tudo, desculpa. Drill pipe. 976, ótimo. Então, já viemos aqui, 976 de drill pipe no poço aberto. Vamos primeiro fazer os comprimentos, depois a gente faz a capacidade. Drill pipe no revestimento, essa tá fácil agora. Quanto de drill pipe tem no revestimento? Todo o revestimento. A gente já tinha calculado, que é a sapata menos a lâmina d'água menos o air gap. 2.215. 2.215. E a choke line? Essa não é um dado. Botei interrogação para vocês. Qual o comprimento da choke line, pessoal? Tamanho do riser. Nem sempre é, porque pode ter linha de superfície, mas nesse exercício, simplificando, é a lâmina d'água mais o air gap, 225. Ótimo. Então, aqui temos 225. Vamos calcular esse retorno, então? Só substituir as capacidades. Isso é um momento de muito erro comum, porque a gente esquece um zero, olha de um lado ou do outro. As capacidades já estão dadas aqui. Drill collar poço aberto, 0,954. Heavyweight poço aberto não está aqui. Qual é a capacidade do heavyweight poço aberto, pessoal? Quem se arrisca? Vejam só. É entre o heavyweight e o poço, esse espaço. Se o drill pipe é de 5 polegadas e o heavyweight também é de 5, é a mesma capacidade do drill pipe poço aberto. Vou repetir. 0,1506. Repito. Para cá e para cá. E de revestimento, já está aqui também. Drill pipe, revestimento, casing, 1656. Choke line não é um espaço anular, é um espaço interno, por isso que está aqui. Choke line, 0289. Aí a gente calcula os volumes e divide pelo deslocamento da bomba. Agora a gente consegue não só saber as pressões que a gente precisa manter como mínimas e máximas durante essa circulação, mas também os volumes que a gente precisa bombear. 192 vezes a capacidade do drill collar, 18,4. Me corrijam se eu estiver errado, hein, pessoal? Normalmente, eu estou seguindo aqui as regras do IADC de arredondamento, por isso que pode dar uma diferençazinha. Volume em barris sempre um decimal, stroke sempre número inteiro. E o número de strokes, aqui deu 158, 248.
1.257, isso poço aberto. Então, do fundo do poço até a sapata, dá 1.663 strokes. Depois, no revestimento, 3.136 e na chokeline, 57. Totalizando o volume para circular do fundo até a superfície, que a gente fala que é broca-superfície, 4.856 strokes. Só para vocês terem noção de tempo, para a gente fechar. Se eu tenho que circular pelo menos o volume da coluna, vamos somar, 1.795, mais o volume anular, porque é o poço inteiro, 4.856, mínimo, usando o método do engenheiro, porque o método do sondador tem 2 circulações. Há uma velocidade reduzida, que a gente só tem o valor de 30, então essa vai ser a velocidade usada. 30 strokes por minuto são um total de 6.651 strokes no total. Quanto a gente vai demorar para circular esse poço? A gente vai demorar, pessoal, 1.795 strokes mais 4.856. A gente tem que circular um total de 6.651 strokes. A 30 strokes por minuto vai dar aí 221 minutos, que dá mais ou menos 3 horas e 40 minutos, quase 4 horas de circulação. Não é um procedimento lento. Isso sem contar todo o tempo de preparação, planos de contingência, adensamento do fluido. Aqui a gente está considerando que o fluido já está densificado, mas na verdade o fluido ainda tem que ser densificado. Então, a gente não está contando isso, a gente está contando o tempo de circulação. São 4 horas como mínimo, usando o método do engenheiro. Pessoal, quais perguntas vocês têm? Quero saber de vocês, se vocês gostaram, se vocês querem perguntar mais alguma coisa. Fiquem à vontade para perguntar. Eu sei que o nosso tempo passou um pouquinho, mas espero que eu tenha conseguido passar para vocês planejado esse exercício. E assim, mais uma vez, isso que a gente vê em 3 dias, 4 dias, considerando, inclusive, pessoas que já têm experiência, já trabalham na área. Então, é realmente muito conteúdo, mas eu espero que eu tenha conseguido resumir bem para vocês terem pelo menos uma ideia do que é controle de postos, como funciona. E agora, quando alguém falar sobre isso com vocês, vocês já vão conseguir questionar e entender melhor a ideia. Bom, então, para fechar, só queria fechar com uma frase para vocês. Embora não possamos mudar a condição humana, podemos mudar as condições em que os seres humanos trabalham. Então, espero que vocês, a partir de agora, e assim, desde antes, na verdade, né? Mas que sejam ainda mais agentes de mudança, para que a gente possa ter cada vez operações mais seguras e menos acidentes, incidentes, especialmente na área de controle de postos, que a gente está falando de perfuração, operações de alto risco. Então, muito obrigada pelo tempo de vocês. Me coloco à disposição. Meu nome é Marina Miele, vocês podem me encontrar muito facilmente no LinkedIn. Esse é o meu e-mail também. E se vocês tiverem alguma dúvida depois, que não quiseram perguntar na hora ou não se lembraram, podem ficar à vontade para mandar e-mail ou mensagem para mim através do LinkedIn. Estou à disposição de vocês. Mais uma vez, muito, muito obrigada. Marina, a gente que agradece, né? Eu agradeço a você por ter aceitado o convite em nome de todo o capítulo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse mini curso. A gente espera vocês amanhã para a sequência do workshop. Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe pelo e-mail ou pelas redes sociais.
Muito obrigada. E se vocês puderem abrir a câmera para a gente tirar um print da tela. Bom, enquanto isso, queria agradecer novamente também a Marina. Eu acho que foi bem didático a sua apresentação e a gente viu que teve um engajamento do pessoal também, né? Os comentários, né? Interagindo então com a apresentação. Obrigado, viu? Obrigada. Eu costumo falar com o pessoal, eu não estou acostumada a dar palestra, estou acostumada a dar aula. Então, a gente depende um pouquinho da interação, né? Com certeza.